Olá pessoal, eu sou o André Arouca, psicólogo clínico. Uma das minhas especialidades é dependência química. Fiz minha formação na Escola Paulista de Medicina. Dando seguimento aqui ao nosso canal, eu gostaria de falar hoje sobre redução de danos. O que seria a redução de danos? A política da redução de danos começou quando nos anos 80, quando a AIDS, eles entenderam que a AIDS estava sendo bastante disseminada através de seringas coletivas, né? Então o pessoal decidiu, para tentar diminuir o índice de infecção, decidiu-se distribuir seringas para os usuários de droga. Isso minimizou bastante o índice de infecção, né? Uma política inteligente, interessante, né? E como sempre, lidando com a hipocrisia do sistema, que achava que estavam estimulando o consumo. Não. A ideia era reduzir o dano, reduzir o número de infecções. E a partir de então, dessa política, pensou-se, nós trouxemos isso para os usuários de droga, né? Isso significa o seguinte: existem pessoas, é claro que a gente vai buscar, quando alguém vai buscar um tratamento, ela quer buscar abstinência. Mas nem todo mundo vem buscar abstinência. Tem pessoa que não quer aquilo. Ela quer melhorar a qualidade de vida dela. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque assim, não se trata de você imaginar que magicamente alguém vai parar de usar droga. Aliás, acho que um dado muito importante é o seguinte: ninguém faz alguém parar de usar droga. Quem para de usar droga é a própria pessoa. É um índice de conscientização, né? Ela decide parar de perder, né? Toda história de compulsão, aliás, ela está a serviço de uma coisa. Todo comportamento compulsivo está a serviço de uma coisa: de aliviar a dor. Existe uma dor que a pessoa tem que ela ainda não entendeu, e que toda vez que ela vai entrar em contato com isso, ela tenta fugir dessa dor, né? E é um processo de manipulação. Eu me manipulo quimicamente e não entro em contato com a dor, eu me anestesio e vou adiando o meu problema. Em algum momento da existência, a pessoa vai querer confrontar ou vai querer entender isso. Ou ela simplesmente não vai querer parar de usar droga. E ela tem esse direito, né? Esse esforço que eu vejo, às vezes, os familiares fazem. Enfim, é importante que a família participe do processo. Mas a pessoa vai ter o time dela para parar de usar. E se ela conseguir reduzir, ou se ela decidir consumir a droga de uma maneira mais segura para ela, com menos risco possível, né? Se a gente pode ensinar isso para ela, isso vai fazer com que ela melhore a qualidade de vida. Hoje nós temos várias estratégias que se podem oferecer quando se fala em redução de danos. Você tem muitas estratégias que você pode oferecer para a pessoa usar aquela droga que ela está usando de uma maneira mais responsável com ela, né? Então, por exemplo, os usuários de crack, se eles tiverem uma piteira de silicone, eles podem não queimar tanto o lábio, né? Eles podem usar um protetor labial. Se você fala para uma pessoa que gosta de beber muito, que ela pode se hidratar, a importância dela tomar água quando ela está lá na sua ingesta de álcool, ela está se hidratando, a gente está reduzindo os danos. Se ela se alimentar, né? Se ela comer. Então, enfim, você pode... Tem um trabalho do professor Dartil na Escola Paulista de Medicina que foi proposto para os usuários de
crack, crianças abandonadas de rua, que ao invés de eles pedirem crack na biqueira, eles pedissem maconha. E essa população de 17 crianças migraram para maconha, né? Porque se você vê a devastação que o crack faz e a devastação que a maconha faz, é muito gritante, é muito diferente, né? A cocaína, ela tira o sono, a pessoa fica desidratada, não tem fome, não dorme, ao passo que dorme muito mal, ao passo que a cannabis, que a maconha, faz a pessoa dormir, faz a pessoa ter fome, né? Então, essa população migrou, foi usado a cannabis, a maconha, como porta de saída para o crack, e depois todos acabaram abandonando a maconha também. Então, assim, você faz uma passagem, você reduz dano, uma coisa é nicotina. Algumas pessoas, se elas conseguem reduzir, depois elas param, né? Todo mundo sabe a dificuldade que é parar de fumar. Eu acho que depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, é bastante interessante. Mas o mais importante que eu quero colocar aqui da redução de danos é exatamente essa política de acabar com a hipocrisia, né? Porque enquanto a gente achar que essa população que adoeceu por conta da droga, ou que optou por usar droga, né, não merece atenção e cuidado, a gente está abandonando essas pessoas, né? A gente está largando elas e isso já se ultrapassou. A gente sabe que a gente pode melhorar bastante a qualidade de vida de um indivíduo, né? E mesmo se ele decide ou se ele quer continuar usando drogas, ele vai ter um repertório para que ele use isso da melhor maneira possível, para que ele cause o menos dano possível para ele mesmo, né? Isso é muito importante da gente difundir, se colocar, né? E entender que, aliás, não existe mundo sem droga, né? Não existe cultura que não tenha droga. A política do combate às drogas, ela é muito burra, ela é muito ingênua, né? Eu faço uma pergunta: se hoje você se sente seguro com a política atual de drogas? Se seu filho sai de casa e você fala, eu estou tranquilo, porque as drogas são proibidas e ninguém usa droga. Se existe droga dentro da prisão, que seria o lugar que não deveria ter, né? Você imagina na rua, ninguém tem dificuldade de obter droga. Essa política atual que nós temos, ela é muito ultrapassada, né? A gente precisa rever isso, a gente precisa olhar para essa questão com um olhar mais maduro, mais honesto, porque desta forma a gente vai poder realmente ajudar mais as pessoas. Outros países já tiveram várias conquistas, né? Só que quando você vai falar desse tema com pessoas que já estão completa ou que já tiveram muita dor por conta disso, isso é muito fechada. Mas a gente precisa olhar isso, lembra, com um olhar funcional, né? Olhar funcional. Quando os Estados Unidos proibiu o álcool no início do século passado, o maior traficante, o traficante mais rico do mundo, chamava-se Al Capone, né? Era proibido beber. E nem por isso as pessoas deixaram de beber. Claro, existe um nível de inibição, mas o tráfico aumentou enormemente. Enfim, a gente não vai falar sobre essa questão aqui agora, porque a questão agora é política de redução de danos, né? Uma política muito inteligente, saudável, que oferece para o usuário a possibilidade de ele melhorar a qualidade de vida dele e, quem sabe, migrar para uma abstinência, né? Dentro de um processo. Então, a ideia é essa. Podemos depois falar mais didaticamente de
de outras estratégias, mas essa é uma estratégia que é muito bem-vinda, é usada e funciona. Acho que é o mais importante a gente colocar. Que é difícil você falar para um adulto o que ele tem ou não que fazer. As pessoas decidem isso. Claro que a gente vai poder, nós vamos falar de família, né, da importância de estabelecer limites, né, da importância do usuário manter o seu emprego, né, para poder ter autonomia, que essa é a grande ideia, né, de tornar a pessoa autônoma, né, um dependente autônomo, né, porque quem tem uma vida legal, teve um cientista que fez ele foi checar os experimentos que haviam sido feitos com drogas, né? E ele observou que colocava-se um ratinho fechado numa gaiola, sem a possibilidade de mais ninguém, tinha água, comida e droga. O ratinho ficava lá, naquela gaiola vazia, né? E ele se drogava até morrer, né? Ele não tinha mais o que fazer. Aí pegaram ratinhos que já estavam viciados e colocaram ele numa gaiola, numa ratolândia, né? Com fêmea para o ratinho transar, com amiguinhos para ele brincar, com aquelas rodinhas para ele brincar, com os brinquedinhos. E colocaram à disposição a droga para os ratinhos que eram viciados usarem. O que aconteceu foi que não houve nenhum caso de overdose, diferentemente daquele outro experimento em que você põe uma gaiola seca só, onde a única opção que o rato tinha era comida, água e droga. E a pergunta que esse cientista coloca é: o que está errado? Né? O consumo da droga ou a gaiola? Quando alguém tem uma vida legal, quando alguém começa a descobrir que ele pode ter vínculos e relações importantes, que ele consegue produzir, que ele começa a sonhar de novo, essa pessoa, em alguma medida, ela vai querer melhorar a qualidade de vida dela. A exemplo dos ratos, que tinham uma gaiola legal e que optaram por não se destruir dessa forma, né? Eu acho que a dependência química talvez seja uma das doenças mais complexas do ser humano, porque ela é cheia de nuances, ela é cheia de indas e vindas, cheia de detalhes. Mas a gente estuda e pesquisa e eu acho que a função de qualquer medicina, ciências, é melhorar a qualidade de vida. É essa a nossa proposta, né? Seja daquilo que você puder melhorar em termos de qualidade de vida para o indivíduo, né? Aliviar a dor, né? Essa é uma boa ciência, aquela que busca melhorar a qualidade de vida e aliviar a dor. Se a gente tem essa proposta de melhorar a qualidade de vida dentro daquilo que o indivíduo está buscando para ele, né? E a gente entende que a autonomia é um passo importante, né? Quando você começa a cuidar de você, quando você começa a melhorar a tua autoestima, diferentemente daqueles outros recursos, que você abandona a pessoa, joga ela sozinha, põe ela na rua, sabe? É muito ruim você quebrar vínculo, né? O amor cura. Amor cura. Muito difícil dizer para uma mãe: abandone seu filho, né? Ele está doente. Eu entendo toda a dor, tudo. Enfim, a gente vai poder fazer outros vídeos falando sobre a relação familiar, como é que isso pode ser melhorado, a importância dos limites, né? A importância do familiar se cuidar também, para que ele possa ajudar com mais eficiência, né? Mas assim, o foco de respeitar essa pessoa que adoeceu,
né? Estabelecer limites, sim, e tentar melhorar a qualidade de vida dela, né? Fazendo ela se responsabilizar por ela. Acho que tornar o doente paciente, né? Para que ele... Ninguém escolhe uma doença, né? Mas a pessoa, a partir do momento que ela desenvolve uma doença, ela pode optar por se tratar, né? O tratamento, sim, vai depender dela. Porque se ela não se tratar, como qualquer outra doença não tratada, né, ela vai adoecer, né? E ela vai ter as perdas em função da doença. Então, assim, a gente conhecer profundamente mais a doença que a gente está enfrentando nos dá bastante ferramenta para a gente lidar com ela. Você imagina alguém que tenha diabetes e que você não sabe o que é diabetes, e no momento de crise você leva um bombom para a pessoa achando que você está ajudando ela. Você está piorando o quadro, né? O que a gente vai fazendo no nosso trabalho é orientar também a família para que ela tenha atitudes melhores em relação ao usuário, né? E da mesma forma ao usuário, para que ele tenha atitudes com mais qualidade de vida para ele, né? Isso é um processo árduo, um processo lento, né? Mas possível, né? Possível. Porque você não pode achar que do dia para a noite um quadro que está instalado há tantos anos vai se modificar, né? Mas a gente pode trabalhar isso para que o foco vá mudando. Aliás, no processo de recuperação, você tem 3 momentos em que o usuário passa. Ele pode estar no que a gente chama de pré-contemplação, né? Ou seja, é quando ele não quer parar de usar droga, de jeito nenhum, ele não quer, né? Tem um momento em que isso muda, ele começa a contemplar a possibilidade de parar, porque ele tá tendo várias perdas, e ele começa a falar, olha, eu acho que eu estou pensando nessa possibilidade, né? Ou ele cansou de perder, né? Perde saúde, perde família, perde emprego, enfim, perde amizade, vai perdendo as coisas, né? E ele pode decidir, falar, isso aqui eu não quero mais parar, eu quero reduzir, né? Ele começa a contemplar a possibilidade de mudança. E o momento em que ele, então, efetivamente assume um programa, assume um tratamento, assume uma estratégia para tomar uma ação em relação àquilo. Então veja, se num tratamento ele saiu de uma pré-contemplação para a possibilidade de começar a contemplar o tratamento, o processo já andou, né? A gente teve um ganho aqui, né? É que no olhar de um leigo, a pessoa fala, tem que ser imediato, né? Mas a gente precisa perguntar para a pessoa se efetivamente ela quer aquilo para ela, né? Ou se ela não quer parar, né? Existe também um motivo. Porque ela sabe, no fundo, que tem alguma coisa que não está muito certa. E ela vai precisar olhar para isso. E a gente vai precisar criar uma estrutura para ajudá-la nisso, né? Eu começo a perceber que um paciente está no caminho quando ele começa a ficar triste. Aliás, a tristeza é um sentimento muito profundo e muito curativo, né? Tristeza é muito diferente de depressão. Mas quando você começa a olhar uma situação e você começa a entrar em contato, porque o território da dependência química é um território de manipulação. Eu não estou bem, eu me manipulo quimicamente e me sinto melhor, né? E o território da manipulação é um território... Não é só no mundo da droga que existe manipulação, né? Manipulação existe em vários níveis, né? Agora, o que é o oposto à manipulação? O que é contrário à manipulação? O que é contrário à manipulação é você ser verdadeiro, é você ser autêntico, é você ser quem você é você falar da sua dor, é você falar das suas preocupações, é você falar dos seus medos, das suas raivas, né? Então, quando você começa a entrar em contato com isso, e você começa a perceber que você pode expressar essa dor, né? Ou
ou querer entender o que acontece, você começou a ganhar um caminho, né, de cura. Enfim, a gente passei por vários territórios, ia falar de redução de danos. Eu vou ficar por aqui, a gente vai dar continuidade. Obrigado por estar aí no nosso canal. As perguntas são bem-vindas. Continua com a gente. Até o próximo vídeo. Valeu!